bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu trouxe pra vocês uma atualização da minha estante. Eu vou estar fazendo um tour por todos os livros que eu tenho e eu também vou estar mostrando o jeito que eu organizo a minha estante. Vocês vão estar conferindo muito do meu gosto, muitos livros que eu amei, favoritei. Mas antes de começar, eu queria perguntar pra você se você já é inscrito nesse canal. Aqui a gente tem muito conteúdo sobre livros e literatura de um modo geral. Não se esqueça de dar o seu apoio, deixando um like, um comentário e compartilhando com pessoas que você sabe que também gostam desse tipo de conteúdo. Então, sem mais enrolações, vamos lá conferir esse Bookshelf Tour. Bom, gente, vamos começar então esse Bookshelf Tour pela primeira prateleira. Nessa área eu deixo os livros que são livros jovens, adultos, mas de romance principalmente. É o gênero que predomina nesse cantinho. O primeiro livro então é Os Sete Maridos, de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. O próximo também é da mesma autora, que é o Daisy Jones and the Six, uma história de amor e música. Passando adiante, eu tenho o livro Os Prós e Contras de Nunca Esquecer, do Val Emmett. O próximo livro é O Céu Sem Estrelas, da Iris Figueiredo, essa autora nacional, que eu considero uma das capas mais lindas de livros. O livro é incrível também. Em seguida tenho Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. Esse livro já virou filme na Netflix. Aí aqui eu tenho alguns da Gillian Flynn e tem um livro do Augusto Curry no meio. Acabei de ver, né? Mas já vamos arrumar. Vou pegar ele então por primeiro, que é o do Augusto Curry, O Médico da Humanidade e a Cura da Corrupção. Esse livro eu ainda não li. Eu vou deixar ele aqui no lado do verdinho para até combinar na paleta de cores. E aqui tá caindo os livros, né? Tem que segurar. Então, agora sim, da Gillian Flynn. O primeiro que eu tenho, esse livro é único. Eu perdi o rumo. Achei muito legal essa história. Se passa em um dia só, a trama inteira. Aí eu tenho uma duologia dela. E o primeiro livro é Se Eu Ficar. O outro livro, então, é o Para Onde Ela Foi, a continuação. É bem curtinha, eu gostei bastante, mas não acho que tem necessidade, assim. Então, aqui tem o livro da Denise Atkins, Uma Curva no Tempo. Esse A Vida Lhe Desse Uma Segunda Chance. Parece que o romance é entre amigos, mas eu ainda não li. Embora esteja bem interessada, então provavelmente vai ser uma das minhas próximas leituras. Aqui a gente tem o livro da Nina George, A Livraria Mágica de Paris. Aí aqui tem um só do Nicholas Sparks. Esse é um dos livros que eu mais gostei dele, o querido John. O próximo é o Nada, da Jane Taylor. Nossa, gente... Meu Deus do céu. Esse livro acabou de despencar 2 vezes. Esse livro que não é nada. Brincadeira. Esse livro aqui que eu não gosto muito, não sou muito chegada. Mas não sei, ainda não consegui me desfazer dele. Eu falei bastante dele na tag da Isabela Boscov. Vou deixar linkado aqui na descrição pra vocês darem uma olhada. Tem aqui então As 5 Passos de Você, da Rachel Lippincott, com o Mike Daughtry e Tobias Yacones. Pelo amor de Deus. Nome estadunidense é difícil. É isso aqui, os autores são esses, tá bom? Esse livro também virou filme. Ele foi escrito junto com o roteiro do filme. Então é bem interessante a construção. A história muito legal também. Próximo livro é Mil Beijos de Garoto, da Tilly Cole. Esse livro, ele é muito clichê, muito romancezinho, assim, fanfic, romancezinho platônico. Aqui a gente tem A Culpa das Estrelas, do John Green. Gostei muito da história. Eu guardo até uma rosa aqui, que foi meu namorado que me deu, ó. Eu guardo a flor até nessa frase, ó. Alguns infinitos são maiores que outros. Quem nunca viu essa frase no filme? Gente, chorei demais nessa cena. Aí aqui eu tenho um livro que eu ganhei de presente da minha amiga.
que é A Revolução das Mulheres, da Mindy McGuinness. Aí eu tenho um livro da Dona Colleen Hoover, né? Que é Assim que Acaba, um dos melhores livros que eu li dela. Gosto muito. Eu li ele, na verdade, em inglês, mas como os livros importados são mais caros, eu comprei a versão em português mesmo, que tava vintão, então é nóis. Então, é isso. Essa parte fechou. Passando essa parte, daí a gente tem esse meio pra colocar os livros da meta do mês. Eu já tirei, tipo, da organização normal pra, sei lá, ficar mais fácil. Enfim, não que seja trabalhoso retirar daqui, né? Mas vocês entenderam, né? Pra ter motivação. E livros que eu já tô lendo, que é exemplo desse branquinho ali. Eu vou mostrar aqui pra vocês. O livro que eu tô lendo no momento é esse aqui, o Ossos do Ofício, da Sue Black. É um livro de não ficção em que ela vai estar mostrando como é que você desvenda a maneira que uma pessoa morreu através dos ossos. E esses dois aqui são os livros que eu quero ler ainda esse mês, que eu separei. O primeiro é esse, Até o Verão Terminar. É uma história de romance que vai durar numa temporada de verão, né? Bem sugestivo pelo nome. E o outro é um livro que eu quero desencalhar, que é o Eu, Robô, do Isaac Asimov. Então eu gostei de deixar aqui as metas. Acho que fica melhor de visualizar elas e programar as leituras. Então, é isso. Aí, passando pro cantinho, a gente tem essa porção de livros ainda, que são livros basicamente tristes. O gênero deles, na verdade, é o gênero de romance, mas é um romance dramático, aquele tipo de romance, assim, crise existencial, sabe? Então, primeiramente, tem essa planta aqui de mentira, ó. Enfim, vou jogar ela aqui pra cima pra mostrar os livros direitinho pra vocês. Então, eu vou começar por aqui e daí eu vou indo até o final, beleza? Bom, aqui eu tenho 3 exemplares do Veterinário Mirim. Foi um projeto da minha cidade que foi feito com algumas escolas municipais e eu fui a escolhida da minha turma, da minha redação, no caso. E daí as melhores redações do município eles publicaram nesse livro. Gente, olha isso, minha foto no 5º ano do ensino fundamental e minha redação. Então é um livrinho assim da cidade mesmo, sabe? Não tem pra comprar nada. E falando nisso, tem esse livro aqui, que é o 1001 Poetas, que eu também fui publicada. Esse livro é da Casa Brasileira de Livros, a editora, e é uma antologia que tem 10 volumes. E o meu poema, ele foi publicado nesse volume número 4. Eu fiz um vídeo mostrando detalhadamente essa edição e explicando sobre a antologia. Vou deixar aqui nos cards também, caso vocês queiram dar uma olhadinha. E esses aqui, ó, eles fogem desse gênero aqui que eu comentei com vocês, de romance, dramático e tristeza. Mas como eles ficam bonitos, assim, expostos, né, já que não tem nada pra esse lado aqui, então eu deixei aqui as minhas publicações, olha que chique. Começamos com O Mundo de Sofia, do Joe Steengarten. Esse livro aqui eu ainda não li, ele é um calhamaço, estão vendo, gente? Tem mais de 500 páginas. E depois eu tenho Urgente Ansiosa, do Frederick Bateman. Aí a gente tem em seguida A Mais Pura Verdade, do Dan Gemeinhart. Vocês estão vendo aqui, gente, que eu não ligo muito pro tamanho dos livros, assim, desorganizados, né? Tipo, aqui, ó, os maiores, aí vai diminuindo o tamanho em ordem decrescente. Eu não ligo tanto pra isso, na verdade eu gosto de deixar um livro grande e um pequenininho aqui, ó, que é menor também. Eu acho que deixa um aspecto mais dinâmico. Eu gosto já de deixar tudo no mesmo gênero. Deixar tudo no mesmo gênero, no mesmo canto. E se tem livros do mesmo autor, deixar todos juntos. Então, é assim que eu organizo mais ou menos a minha estante. Em seguida, tem 2 da Sally Rooney, ó, da mesma autora. O primeiro é O Belo Mundo Onde Você Está. Um livro que eu não li ainda. Vai falar sobre coisas do mundo, crise existencial também, pelo que eu vi. E o que eu já li dela é o Pessoas Normais.
Esse eu li em e-book, ele na verdade. O próximo, aqui do lado, é o Passarinha, da Catherine Erskine. Aqui a gente tem um livro que se chama Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste NG. Aqui a gente tem um livro que eu também sou apaixonada, que é o Estamos Bem, da Nina LaCour. Aí aqui a gente tem um livro extremamente depressivo. Gente, olha o título. Cartas de Amor aos Mortos, da Ava DeLayer. Depois a gente tem O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. E depois a gente tem aqui Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. A Insustentável Leveza do Ser. Eu acho muito interessante esse livro, gostei bastante. O próximo livro é também do mesmo autor, que é A Festa da Insignificância, do Milan Kundera. E pra finalizar, o último livro é Mulheres que Correm. Aqui tá coisada fitinha. Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. Então, gente, finalizamos a primeira prateleira, ó. Ela fica assim, olhando de longe. E agora a gente vai passar para essa prateleira aqui de cima. Então, pessoal, a gente vai começar essa segunda prateleira por esses livros. Aqui eu deixo separado nos livros de não ficção. Então aqui a gente tem histórias reais sobre medicina, sobre assassinatos. Ali tem uma parte de crime scenes da Dark Side. Tem alguns livros de divulgação científica. O primeiro livro é o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Esse livro aqui, ele é miniatura, ó. Ele não dá uma mão. Então ele é bem pequenininho, ele tem uma diagramação muito boa. O livro seguinte também é da Companhia das Letras, só que agora ele é da Chimamanda, que é Para Educar Crianças Feministas, um Manifesto. O próximo livro, ele é Enquanto Eu Respirar, da Ana Michele Soares. Essa autora, ela convive há vários anos com metástase, então tem várias reflexões interessantes. E tudo isso que eu falei serve para esse outro livro aqui também, que é o Razões para Continuar Vivo, do Matt Haig. Ele vai estar contando histórias de um homem que enfrentou a depressão e reaprendeu a viver. É uma espécie de autobiografia. O próximo livro é da Júlia Rocha, Pacientes que Curam, o cotidiano de uma médica do SUS. O próximo livro é o Para Além do Diário da Anne Frank. Esse livro aqui, ele foi publicado pela editora Leia. O próximo livro é o Walden, do filósofo Torrey. Esse livro aqui, que ele é lindo, né, gente? Olha essa paisagem. Bom, é um livro de filosofia. O próximo livro é de um cientista, que é o Carl Sagan. Ele também é divulgador científico e escreveu O Mundo Assombrado por Demônios. E essa edição que eu tenho é a edição de bolso da Companhia das Letras, então não tem orelha, nada. E a diagramação dele também é bem apertada, é bem difícil até de você abrir o livro assim, sabe? Gente, esse livro eu marquei um ontem, olha só. O próximo livro, então, é o Logo Logo, 10 novas tecnologias que vão melhorar e ou arruinar tudo. Esse livro foi escrito pela Kelly e o Zach Weinersmith. É um casal de cientistas. Um detalhe interessante desse livro é que o material dele é tipo páginas de revista, assim, jornal, sabe? Não é página amarela, bold de livro. O próximo livro é Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking. Agora a gente vai começar os livros da Dark Side. O único intruso que não é da Dark Side é esse aqui, né? O primeiro livro é esse aqui, O Grimório das Bruxas. O meu livro é nessa edição das luas. Eu acho lindo, sensacional essa edição. E aqui, pelo que eu sei, é uma espécie de dossiê sobre o tema da bruxaria. O próximo livro é esse aqui, O Diário de Venenos, da Catherine Corcup. Esse livro aqui é dessa escritora que vai estar fazendo uma análise de todas as histórias de romance policial da Agatha Christie.
em que ela utilizou como meio de assassinato venenos. Então, esse livro eu ainda não li porque ele pega alguns casos específicos. Então, eu quero primeiro ler os livros da Agatha Christie, pra não pegar spoiler, e depois eu vou ler a respeito das propriedades dos venenos que tem nas histórias. O próximo livro é esse aqui, Os Crimes Vitorianos Macabros. O próximo livro é o Vitorianas Macabras. Aqui ele segue o mesmo estilo desse aqui que eu acabei de mostrar, só que ao invés de crime, vai ser história sobre mulheres na era vitoriana que se destacaram e tiveram uma notoriedade. E esse aqui também é sobre mulheres. Vai contar sobre as mulheres que aplicaram golpes, trapaças e outras artimanhas da persuasão feminina. E um detalhe que eu acabei de reparar, eu falei que todos esses livros aqui finais eram da Dark Side, menos esse, né? Esse aqui também não é. Esse aqui é da HarperCollins. E confundi, mas enfim. Esse próximo livro é dessa mesma autora, a Tori Telfer, e é o Lady Killers, Assassinas em Série. Então aqui a gente tem a série Macabra, Medicina Macabra, volume 1, volume 2, volume 3. Vou mostrar cada um pra vocês. Olha, gente, até rimou, meu Deus. Esse vídeo tá sensacional hoje. O volume número 1 foi escrito pelo Thomas Morris. Aqui ele vai estar contando vários casos de doenças e pacientes que ele encontrou de jornais e publicações. Já o segundo volume não vai ser sobre casos, e sim sobre crenças de curas. Então ele foi escrito pelo Kang e o Pedersen. E o livro 3 eu ainda não li, mas pelo que eu vi, o eixo vai ser sobre a microbiologia que gera pandemias e doenças. Então eu tô bem animada para ler. Eu amo essa série da Medicina Macabra. Próximo livro é o Medicina dos Horrores. Esse livro foi publicado pela Intrínseca e é uma biografia da história do Joseph Lister, que é o homem que revolucionou o apavorante mundo das cirurgias do século XIX. Esse livro ele foi escrito pela Lindsay Fitzharris. O último dessa leva aqui de não ficção, de livros macabros, é o Confissões do Crematório, da Caitlin Doffley. Acho que se fala assim. A escritora ela foi uma agente funerária, então ela vai estar relatando tudo a respeito do que acontece com o corpo quando ele chega para ser cremado, para ser preparado, embalsamado. Dessa pilha de livros é isso. E agora a gente vai passar pro outro cantinho aqui. Ficam os livros de gênero de thriller, de suspense, de romances policiais. Eu tenho alguns, então eu vou estar mostrando eles agora pra vocês. Eu só vou tirar essa plantinha novamente. O primeiro livro é um do Stephen King, que assim, é uma realização esse livro mesmo, porque olha o tamanho disso. Gente, é um tijolo, ó. Você pode causar um traumatismo craniano numa pessoa dessa, tacar esse livro na cabeça. O livro, então, é o A Dança da Morte, do King. Mas enfim, eu deixo aqui ele até porque ele é muito bonito, né, gente? Muito lindo. O próximo livro também é um calhamaço do King, só que um calhamaço um pouquinho menor, que é o Under the Dome, sobre a redoma. Eu gosto mais desse do que desse, mas são duas conquistas, assim, né? Ler esses dois calhamaços. E logo em seguida tem o outro livro do King, o último que eu tenho na minha estante, que é o A Metade Sombria. Esse livro, ele é dessa edição da Biblioteca King. Esse livro eu ganhei do meu namorado. Muito bom. Próximo livro é o Precisamos Falar sobre o Kevin, da Lionel Shriver. Eu tô bem interessada pra ler ele. Vai ter críticas a respeito da psicopatia infantil. E agora sim, no finalzinho, só tem romance policial. Então a gente começa por um dos melhores que eu li, que é O Homem Sussurro, do Alex North. E outro que eu acho muito bom também é esse Herdeiros da Escuridão, do Paul Cleave. Esse outro livro que é A Mulher da Janela, do A.J. Finn. E o último é um dos primeiros thrillers que eu li.
que é o Entre Quatro Paredes, da B.A. Paris. Livros de suspense policial, eu só mantenho os que eu gosto, porque uma vez que você sabe como é que é o fim da história, acredito que não dê tanto ânimo assim pra reler. Então eu só mantenho os que são meus favoritos mesmo. Então é assim que fica essas duas prateleiras aqui, elas ficam em cima da minha mesa ali, então é bem alto na parede. Porém, eu tenho a última prateleira que ela fica quase no teto aqui, ó, gente. Que é essa que eu vou mostrar agora pra vocês. Então, agora a gente vai começar essa prateleira, que é a mais alta do meu quarto. Tem bastante livros aqui e eu vou estar mostrando, então, um por um. Eu vou começar pelo primeiro, então, que é esse aqui do cantinho, que é Outlander, A Viajante do Tempo, da Diana Gabaldon. É o livro 1 que inicia essa saga. Em sequência, a gente tem o Outlander, A Libélula no Âmbar, o livro 2. O próximo livro é Outlander, O Resgate no Mar, livro 3. O próximo livro, então, é o livro 4, e ele está dividido em 2 tombos. Esse é o livro 4, Os Tambores do Outono, parte 1, e aqui tem a parte 2. E depois a gente tem um enorme, um dos maiores do Outlander, tem 1.200 páginas, se eu não me engano, que é o livro 5, Outlander, A Cruz de Fogo. Essa capa é linda, né, gente? É uma das que eu mais gosto. Em seguida tem Outlander, Um Sopro de Neve e Cinzas, o livro 6 da série. Em seguida a gente tem o livro 7, que é o Outlander, Ecos do Futuro. E esse livro eu terminei de ler ele faz uns dias, então agora eu já estou na meta para engatar o próximo livro, que é o livro 8, Outlander, Escrito com o Sangue do Meu Coração. Ele foi lançado recentemente. E para concluir os livros publicados da série, a gente tem esse livro aqui, que é um livro de contos do mundo do Outlander. Então ele vai ser uma coletânea de histórias desse universo da autora. É um livro não muito grande, então eu vou ler ele, acho que depois que terminar toda a série. E vai ser um livro assim pra matar saudade, eu acredito. E depois a gente tem esses 2 livros aqui que eles estão bem mofados. Infelizmente, né, mas é porque eles são bem antigos. Mas eu deixei aqui porque eu achei que deu um ar rústico, assim, com essa plantinha ali em cima. E essa aqui, gente, é uma plantinha, uma jiboia verdadeira, que eu tô tentando cuidar dela. Quando eu peguei essas mudinhas, tinha muito menos. Aí tá vendo que aqui eu tô conseguindo fazer nascer novas mudinhas, tá vendo? Ali em cima e aqui também, ó. Então eu quero ver se eu consigo fazer elas crescerem, ter mais quantidades dessa. Porque, na verdade, eu quero ter uma jiboia verdadeira pra substituir a falsa que eu deixo aqui, ó, até de fundo dos meus vídeos. Vamos ver se vai dar certo, né? Mas, enfim, vou tirar ela aqui pra mostrar os livros pra vocês. Então, o primeiro livro que a gente tem aqui, ele é o Honey. Esse livro aqui, ele é da Christine Ashley. E, por último, a gente tem esse livrinho que é o Simplesmente Acontece, da Cecilia Harney. Esse livro aqui, se eu não me engano, foi o segundo livro que eu li na minha vida inteira. Então eu já mostrei toda aquela parte da estante e agora a gente vai avançar para essa minha coleçãozinha aqui de clássicos. Eu organizo os meus clássicos de acordo com as datas de publicações dos livros. Aqui são os livros mais antigos que eu tenho publicados e eles vão vindo, né, até os livros mais recentes, que são classificados como clássicos. Então a gente vai começar lá pela pontinha, que já tem 2 livros das Irmãs Brontës. O primeiro livro, então, é o Agnes Grey, escrito pela Anne Brontë. Esse livro eu tenho que encaixar ele nas minhas metas de leituras, mas eu já consegui ler o livro O Morro dos Ventos Uivantes. Caiu tudo.
Então aqui tem o livro Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Esse livro, ele é um clássico muito bom e muito diferente também. Realmente, é o que dizem, né? É o divisor de águas na literatura da época. Em seguida, a gente tem vários clássicos da editora Princípios. Esse primeiro livro aqui é Os 5 Semanas em um Balão, a Viagem ao Centro da Terra, também do Júlio Verne, Da Terra à Lua. Um livro extremamente curtinho, gente, mas é um livro muito bom. Depois a gente tem 20 Mil Léguas Submarinas. Tem o livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, que eu achei sensacional essa história. Eu fiz resenha aqui no canal também, então se vocês estiverem interessados, vou deixar o link aqui na descrição. Muito bom esse livro. E para finalizar esse autor, o último dele, que eu também não li, é A Ilha Misteriosa. Depois aqui a gente tem A Ilha do Dr. Murray, do H.G. Wells. Esse livro eu li recentemente também e eu me surpreendi muito. E por último, dessa editora da Princípios, a gente tem o Drácula, do Bram Stoker. Passando para o próximo livro, eu tenho o primeiro que eu adquiri da editora da Antofágica, que é A Metamorfose, do Kafka. Depois, da mesma editora, eu tenho esse aqui, que é o Mr. Dalloway, da Virginia Woolf. Eu estou bem curiosa para estar lendo essa história. Mas enfim, o próximo livro, eu tinha falado que ali acabou da Princípios, né? Eu esqueci desse aqui, que também é da Princípios, que é O Médico e o Monstro. Essa capa eu acho linda também, né, gente? Projeto gráfico, assim, muito inteligente e bonito. Esse livro, que é do Robert Louis Stevenson, ele tem uma crítica ótima acerca da natureza do ser humano. O próximo livro é da editora da Antofágica, que é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Depois, a gente tem esse livro aqui, que é O Diário de Anne Frank, essa edição de luxo, publicado pela editora da Record. Eu recomendo para todo mundo estar lendo esse livro. O último livro da Antofágica, que também é do George Orwell, 1984, esse livro tão famoso, que também traz uma crítica política. Eu ainda não li esse livro, mas quero ver se eu já encaixo nas próximas leituras. Os últimos 2 livros clássicos que eu tenho são da Dark Side. O primeiro é O Colecionador, do John Fowles, e tem introdução do Stephen King. E por último, a gente tem o livro Tubarão, do Peter Benchley. Não sei se é assim que fala. É uma das obras assim mais recentes de clássicos que eu tenho aqui na estante e finaliza toda essa categoria. Passando para a próxima categoria de livros, é essa aqui que eu deixo os livros deitados. Aqui tem livros de fantasia, tá? Exceto o último livro, que é esse aqui, que eu deixo aqui porque eu não sei mais onde guardar ele. Eu acho que ele não encaixa em nenhuma outra categoria. O primeiro livro de fantasia que a gente tem é do Neil Gaiman, que é o Coraline. Esse livro aqui com essa edição especial de 10 anos de publicação, publicado pela Intrínseca. Depois a gente tem A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. Esse livro tão famoso que virou best-seller do New York Times e vencedor do Goodreads Choice Awards, publicado pela Bertrand Brasil. Outro livro também super famoso, que é A Vida Invisível, de Ed La Rue, da Vi Schwab. Eu vi muitas pessoas gostarem bastante desse enredo, então eu quero estar fazendo leitura coletiva desse livro, na verdade, com a minha amiga. E eu tô esperando a gente achar um mês pra ler esse livro. Então, eu tô sentindo que esse Bookshelf Tour é eu mostrando os livros e falando que eu quero encaixar eles nas minhas próximas leituras, né? Mas é que assim, eu tenho muitos livros que eu compro em promoções. Aí eu vou encaixando eles durante os meses do ano, né? Ao invés de pagar mais caro o livro valor normal, sem promoção. É o caso também dessa trilogia. Tem o último livro, que é Morte de Tinta. Tem o segundo livro da trilogia, que é O Sangue de Tinta. E para finalizar, tem O Coração de Tinta, que é esse livro aqui. E o último livro que fica aqui, que não faz parte dessa categoria de fantasia, mas eu não sei aonde que eu boto esse livro,
O livro, então, é da Millia Wander, que é O Safado do 105, que tem essa capa horrorosa, na minha opinião. Muito Photoshop, esses morangos aí falsos. Ai, gente. Enfim, mas o livro tem uma história muito boa. Pronto, arrumei ali tudo de volta aos livrinhos e agora a gente tem outra categoria, que são esses livros aqui, começando por esse, e termina aqui, que são livros de distopia e ficção científica. A gente começa então por um livro da Tabitha King, que é Pequenas Realidades. Ele é ficção científica, ele vai estar tratando sobre miniaturas, né? Eu achei o desenrolar da obra muito interessante. Essa aqui, pra quem não sabe, é a esposa do Stephen King. E o próximo livro é um encalhado, assim, pode ser o vencedor da minha estante, porque eu acho que eu já tenho ele faz uns 3, 4 anos. Que é o Piano Mecânico, do Kurt Vonnegut. O próximo é um de ficção científica também, que envolve viagem no tempo, que é as primeiras 15 vidas de Harry August. Esse livro é escrito pela Claire North e publicado pela Bertrand Brasil. Eu acho esse livro super criativo, super original. Gosto muito, quero ver se eu releio ele, porque eu gostei tanto na época que eu li, gente. Eu acho que eu tô querendo reviver essa experiência. Próximo livro é o Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Depois a gente tem mais um de ficção científica que vai estar falando sobre viagem no tempo, dessa escritora tão conhecida e renomada que é a Octavia E. Butler, o Kindred, Laços de Sangue, publicado pela Morro Branco. Em seguida, a gente tem um livro do Arthur C. Clarke, que é O Fim da Infância. Em seguida, a gente tem um do Ray Bradbury, que é o Fahrenheit 451, publicado pela Biblioteca Azul, que ele vai estar fazendo uma crítica a respeito da necessidade e do impacto dos livros. Outro livro distópico é O Conto da Aya, da Margaret Atwood. Bom, gente, finalizamos essa parte e agora a gente já tá chegando ao final da estante. Falta essa parte aqui que é de suspense e romance policial. E depois aqui tem alguns outros livrinhos também. Enfim, vou começar aqui pelo cantinho. O primeiro livro é A Noite das Bruxas, da Agatha Christie. Depois nós temos o livro Punição para a Inocência. Em seguida tem o livro Um Brinde de Cianureto, que é o único livro dessa nova coleção que eu ainda não li. E por último a gente tem o livro Um Mistério no Caribe. É um livro que eu achei a história muito legal. Ele dá abertura para outro romance policial dela, que é esse aqui, ó, que é o Nêmesis. Não é sequência, mas é no mesmo universo que a autora criou. O primeiro livro é Morte no Nilo. Depois a gente tem Assassinato no Expresso do Oriente. E por último a gente tem o livro Um Corpo na Biblioteca, finalizando esse primeiro box. O primeiro livro do box 2 é Morte na Mesopotâmia. É também o primeiro livro que eu li na vida da Agatha Christie e uma das histórias que eu mais gosto dela. Depois tem o livro Os Elefantes Não Esquecem. O último livro do box 2 é então A Mansão Hollow. Começando o box a gente tem A Maldição do Espelho, da Agatha Christie. Depois vem o livro 100 Gramas de Centeio. E por último nesse box tem o livro Nêmesis. Iniciando o próximo box, a gente tem o livro O Mistério dos Sete Relógios. Depois vem o livro Os Trabalhos de Hércules, nessa capa linda, né? Finalizando esse box, a gente tem o livro Os Crimes ABC, que é o único romance policial que ela fez de serial killer. Muito interessante, já li esse livro e gostei muito. Começando o próximo box, a gente tem o livro 13 à Mesa. Depois tem O Natal de Poirot. E por último tem o Hora Zero. Finalizando o último box que eu tenho da Agatha Christie, começo com o livro Um Pressentimento Funesto. Depois vem o livro A Casa Torta. E por último tem o livro Assassinato na Casa do Pastor, com essa capa bem peculiar. E aqui por último eu não vou tirar em As Aventuras de Sherlock Holmes, volume 1, 2 e 3, ali no cantinho, ó. Gente, nessa parte aqui, esses livros, eles são livros que eu quero vender ou trocar, então eles estão aqui
meio que enfeitando só, por enquanto. E aqui eu tenho a saga do After ali empilhada, tá vendo? Eu não vou estar mostrando eles aqui livro a livro, mas é toda a coleção do After mesmo, tá bom? Gente, finalizamos então essa parte principal da minha estante de livros, ó, que fica nesse cantinho do meu quarto. E agora eu vou estar mostrando pra vocês alguns livros que eu deixo no lado da minha cama numa cômodazinha. Então, o nicho cômoda é esse. Então, nesse espaçozinho eu deixo alguns livros de poesia, de HQ, que é muito pouco que eu tenho. E é isso, entendeu? Porque aqui, ó, o espaço ele é pequeno e eu ainda coloco o carregador ali. Então, se eu tacar de livro, se eu encher tudo aqui, ó, não dá pra colocar fio. Então, é mais ou menos isso. Já de início, eu tenho toda a coleção de HQ da Sarah Anderson, começando pelo livro A Louca dos Gatos. Depois vem o livro Uma Bolota, Molenga e Feliz. E por último tem o livro Ninguém Vira Adulto de Verdade. Aqui no cantinho eu tenho um livro bem legalzinho, que é o Soap, Os Pequenos Detalhes do Amor, escrito pela Philippa Rice. E aqui embaixo, o único livro de HQ que a gente tem é esse aqui, que o tamanho dele era maior para deixar aqui junto com os outros, que é o livro Não Tá Fácil Pra Ninguém, escrito pelo Andrew Chiasson. É um livro incrível essa HQ, assim eu recomendo pra todo mundo. Agora sim começa os livros de poesia. Tornado Livre, Swimming Lessons, escrito pela Lily Reinhardt. Eu gostei muito do livro, né? Dá pra perceber. Muito bom, publicado pela editora Alt. Em seguida a gente tem essa duologia da mesma autora, que é a Riane Leão. Ela escreveu por primeiro O Tudo Nela Brilha e Queima, Poemas de Luta e Amor, e depois vem esse aqui, que é o Jamais Peça Desculpas por Me Derramar, Poemas de Temporal e Mansidão. Os dois foram publicados pela editora Planeta, muito bons também. Em seguida eu tenho esses dois livros, que são os dois primeiros da trilogia. Eu tenho Sérios Poemas Mentais. O último livro eu não gostei, então eu só mantive esses dois primeiros. Então, o livro que inicia a série é esse aqui. Eu tenho Sérios Poemas Mentais, do Pedro Salomão. E o segundo livro é Se Você Me Entende, Por Favor, Me Explica. Muito bons os dois também. E por último, eu tenho dois livros escritos pela Rupi Kaur, uma escritora muito famosa, né? Então, por primeiro, eu tenho o livro Outros Jeitos de Usar a Boca, que foi o primeiro publicado dela. Em seguida, eu tenho o livro O Que o Sol Faz com as Flores. Então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que a filmagem tenha ficado boa. A última prateleira, ela é muito alta, então o tripé ele não alcançou. Mas eu espero que, de um modo geral, não tenha balançado muito. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês, então, no próximo vídeo, beleza? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!